Paz do Senhor a todos vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, de repente você está maratonando de madrugada, mas o importante é você estar aqui conosco no nosso podcast do Lucas Souza número 2, estou muito alegre de estar aqui com esse convidado incrível que é o pastor Jorge Santos. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te faço esse convite. Venha para esse canal do Lucas Souza, que você vai encontrar esse nível de conteúdo, um conteúdo sério, mas ao mesmo tempo, né, uma resenha, porque a gente sabe que é assim quem lidera jovem, né? E para quem não me conhece, sou líder de jovem, então a gente está buscando trazer para eles conteúdo que agregue nessa jornada rumo ao céu. Na verdade, o meu início foi na igreja metodista, né? Eu aceitei Jesus na igreja metodista. E logo eu cheguei à liderança, a clã. A metodista nós chamamos da clã, que é um grupo de obreiros que são escolhidos pela própria igreja para trabalhar na liderança e auxiliar o pastor. E um pouco tempo Deus tocou no meu coração para que eu deixasse as minhas funções na igreja metodista. Era um novo convertido ainda, mas tinha chegado o meu tempo, era um curto tempo. Quantos anos, desculpa eu interromper o senhor, quantos anos ali o senhor lembra? De que? Na igreja metodista? Não, a idade do senhor. Eu tinha 30 anos. 30 anos. Mais novo que eu hoje. Eu tinha 30 anos. E aí Deus me direcionou para a Assembleia de Deus. E era uma igreja que, quando eu era ímpio, eu dizia que não queria. Não queria. Eita, povo barulhento, né? E aquilo estava no meu coração de não querer. Porque as experiências com Deus que vai mudando a gente. E logo assim que eu cheguei na Assembleia de Deus, em Baixo Grande, com pouco tempo eu já fui sido escolhido para ser o secretário da igreja e auxiliar de trabalho. Aleluia. Porque eu sempre busco, eu não sou aquele homem de ficar acanhado no canto. Eu falo a verdade porque não adianta eu dizer eu não sou. Eu sou uma pessoa que eu me preocupo em procurar as coisas que vão favorecer ao bom andamento da obra do Senhor. Então eu fui me apresentando, né? Eu fui mostrando o meu trabalho. E na verdade não precisa muito que as pessoas mostrem o trabalho. Se você sabe o caminho das pedras, vá buscar as pedras. Então eu sempre fui assim. Aí olharam para mim, gostaram, esse menino serve para ser auxiliar de trabalho. E daí foi, com 4, 5 meses eu já era diácono. Com 6 meses que eu estava no diaconato, e eu amo a função do diácono, porque eu acho uma função linda. Linda. Mas aí logo me levaram ao presbitério. E assim foi muito rápido. E Deus foi começando a trabalhar na minha vida. Então eu fui crescendo e buscando. E como eu falei, eu não ficava acanhado, amedrontado. Eu fui buscando todas as alternativas que pudessem me levar a essa condição. E Deus foi mostrando. Porque aquele que se esconde acaba igual Jonas, no porão de navio. Porque se você tem um chamado e Deus quer trabalhar na sua vida, eis-me aqui. Tem que fazer no segundo momento do profeta Isaías, né? O problema de Isaías era ser um homem que tinha um linguajar duro. Peraí, então Deus vai mandar uma brasa viva do altar particular dele, vai jogar na língua do profeta e o profeta vai ser transformado. Aí ele vai usar o quê? Eis-me aqui. Aleluia. E vamos embora. Logo cheguei ao presbitério e confesso para você que quando eu sentei no púlpito da igreja, no altar, para mim foi a glória, né? Porque eu me vi ali uma pessoa importante. Poxa, mas que isso, pastor Jorge? Ser presbítero, como você falou, é de uma importância enorme. A Bíblia, quando fala dos presbíteros, ela está falando de pastores. Autoridade eclesiástica. Então, quando eu me sentei pela primeira vez ali, foi o máximo para mim. Porque eu acho aquele lugar tão reservado, tão bonito, tão santo, tão digno. E todas as vezes que a gente senta ali, a gente tem que sentir a presença de Deus, né? Então, para mim, sentar no altar foi o máximo. Eu consegui. Não precisei passar por cima de ninguém, burlar leis, nada disso. O mérito que o Senhor colocou em mim me deu a possibilidade de estar sentado ali. Hoje tem muitas pessoas que não dão valor, sabe, Lucas? Que ignoram a função, ignoram o presbitério.
eu sou apaixonado por isso tudo. Glória a Deus. Logo depois, o saudoso pastor Celso olhou para mim e disse para que eu me preparasse. Queria me consagrar a evangelista. Mas para isso eu teria que fazer o seminário teológico, eu não tinha ainda. E ele falou, tem que fazer a toque de caixa. Eu falei assim, mas como? Eram 23 matérias. E eu comecei a queimar. Queimando, a minha esposa me fazia pergunta, e a gente... Eu sei que em 2 meses eu terminei o seminário. Oh, meu Deus. Em 2 meses. E o interessante é que quando Deus tem um chamado na vida do sujeito, ele surpreende. Porque a minha consagração evangelista estava marcada para o mês de maio. Justamente no mês de maio eu tive uma enfermidade muito grande. Só que antes da enfermidade, Madureira mudou a data, passando para setembro e até hoje setembro. E eu me questionei, eu queimei tanto pestana, né? Eu consegui terminar em 2 meses e agora vai ser adiado? Só que no dia que eu seria consagrado, eu estava internado. Eu tive diverticulite e me arrancaram 30 centímetros do intestino. Aí eu fui ver a preocupação de Deus na minha vida. O chamado de Deus para a minha vida, Lucas. Aleluia. Porque ele adiou uma consagração porque tinha alguém escolhido por ele naquele momento que não poderia ser, mas que deveria ser mais tarde. E aí passou o tempo, em setembro eu estava lá, lindo e maravilhoso, para ser consagrado evangelista em Seropédica. Aleluia. E logo depois veio também o chamado, né, pastoral. Que ano foi esse, meu pastor? Olha, eu não lembro. Tá. Eu não lembro, mas eu acho que a evangelista foi em 2009. Então já era o nosso bispo Abner? Sim, Tá. já do bispo Abner. E como evangelista eu já comecei a dirigir congregação. Eu que estava auxiliando o saudoso pastor Almir em Baixo Grande, fui tirado para poder iniciar um trabalho de construção de um templo. E eu que a minha vida profissional nunca, na verdade, era lidar com obra, embora a minha função como comprador industrial das empresas, eu tinha o conhecimento da peça, mas não de usar a peça. Uau. E Deus começou a colocar essa prática na minha vida. Porque a gente tem que ter um começo, Lucas. Se a gente sabe comprar a peça e visualizar a peça, eu preciso saber manejar a peça. Aleluia. E aí Deus começou testando em mim, não só conhecer a peça, mas trabalhando com a peça. E aí Deus me levou para um bairro de nome Vila do Ar. Eu nunca esqueço. Chegando lá, uma igrejinha muito acanhada, um cômodozinho, um banheiro só. E no dia que eu tomei posse ali, Deus começou a falar no meu coração e transformando o meu coração e me tornando um pastor de verdade. Porque pastor não é rótulo. Tem algumas pessoas que gostam da credencial. É legal chegar no hospital e você dar uma carteirada, né? Eu sou pastor. Eu tenho meu direito de visita depois do expediente. Mas pastor não é só dar carteirada. Pastor é, de fato, colocar a mão no arado. Uau. E não olhar para trás. Porque se nós olharmos para trás, a gente vai ver os precipícios que ficaram lá e que a gente já ultrapassou. Porque a gente vai lembrar que na frente vai ter ou terão outros obstáculos. E pastor é isso. É saber que os obstáculos vão estar ali, mas a gente vai vencer todos eles. E eu cheguei lá cheio de gás. Deus começou a trabalhar no meu coração e no coração de um cara maluco também, que é o Ismael. Hoje ele é pastor e foi me auxiliar lá. Porque essas coisas parecem maluquice, né? Sim, eu sei o que é isso. Porque eu um dia, Lucas, eu fui para uma loja de material de construção, sem dinheiro no bolso, e precisava levantar o templo. Porque começaram a chegar novos irmãos. Aleluia. E era um cômodozinho muito acanhado, sabe? E o povo começou a ver o trabalho. E um dia eu cheguei lá, comecei a comprar, enchemos um caminhão. E isso é Deus que faz. Porque no dia que o caminhão chegou com o material em Vila do Ar, chegou um pedreiro lá e falou assim, pastor, eu vim aqui te dizer que Deus mandou fazer essa obra de graça.
Então, pastor, é não temer a adversidade. O problema nós estamos vendo. O problema, de fato, vai estar sempre ali, na nossa frente. Mas a gente tem que ter a capacidade de vencer o problema. Pastor é isso. Ele não pode ver o problema, ele tem que partir para a solução. Nossa. E Deus começou a trabalhar muito na minha vida. Porque eu chegava ali sem experiência pastoral. Chegava ali como um bom auxiliar, que eu fui evangelista. E agora a gente tem que misturar a vontade de ser com o querer de Deus. Quando a gente mistura isso, quando a gente permite essa mistura, aí Deus começa a mexer a panela. E na panela que sai a mistura, com o fervor da quintura, é que cozinha o alimento. E é ali que a gente começa a ser treinado e preparado. Vila do Ar foi a primeira igreja, o primeiro amor, e dali foi embora. Dali nós estamos nessa brincadeira aí já há quase 20 anos. Eita, glória. Porque eu vejo, não é só a voz do Senhor, é a voz dos homens sábios que estão diante de igrejas como a nossa, que fizemos ontem, Madureira fez ontem 94 anos. 94. Então, um campo sério como o nosso, que investiu também, eu estudo a história de Madureira, até por estarmos bem inseridos, quero agradecer, o senhor estava falando sobre oportunidade para jovens, eu sou a referência de que Madureira dá oportunidade. Sim, você hoje tem um espaço e tem sido assim, a sua vida, o seu tratamento, Lucas, o seu desenrolar, o seu comportamento de obreiro jovem está trazendo um momento fantástico para nós de Madureira, porque no passado bem recente não se acreditava muito que um jovem pudesse ter esse potencial de liderança, de liderar jovens. Mas eu acho que quando o olhar parte para esse propósito, você vai ganhando. Madureira apostou em você. Amém. Né? A sua função hoje é de uma liderança muito importante, de um conhecimento que vem caminhando. Hoje todo mundo conhece o presbítero Lucas, você está imbuído nesse propósito, você está na festividade aqui, você não está preocupado se a festa é longe, você está no meio do povo. Amém. E você estando no meio do povo, isso gera reconhecimento. Amém. Gerando reconhecimento, isso vai brotar autoridade. Brotando autoridade, vem o querer de Deus. Hoje você tem esse potencial. Amém. Então, eu louvo a Deus que a visão está se expandindo e estão vendo no jovem como você. Não precisa pegar o pastor Jorge com 59 anos que tem experiência. Experiência é nada. Experiência tem essa garotada, né? Eu já estou perdendo meu tempo e vendo em você a luminosidade que Deus quer para brilhar nesse tempo aí. Amém, pastor. Que Deus... Eu olho para os anciãos que a gente encontra nessa jornada da região dos lagos, eu faço com muito carinho. Esse dia eu estava conversando com o meu coordenador de Gideões, o presbítero Luciano, de São Pedro da Aldeia, e a gente vai conversando assim, gente, falar até com a audiência nossa aqui. O pastor Jorge é de São Pedro da Aldeia, tá? Ministério Madureira, né? Sim, nato, audiência. Né? De São Pedro da Aldeia, porque a gente, né, pelo estado, pelos amigos que a gente vai fazendo, de repente os amigos ainda não integram. Mas eu estava conversando com o presbítero Luciano, falei, presbítero Luciano, a gente começa a visualizar e entender que Deus está realmente colocando a gente debaixo de uma graça, mas essa graça não é porque a gente chegou, ela já está. Só que os obreiros que, né, estavam antes de nós, estão agora liderando, eles têm essa bênção e essa dádiva de chegar para a gente, como o senhor fez uma voz aqui, e fala, eu acredito nessa geração. Então, quando eu vou e passo pelos anciãos, né, eu estava falando com ele, eu falei assim, eu deixo os jovens. Quando eu vejo um ancião numa festividade, acabou a festividade, eu vou deixar eles. Porque eles eu vou ter na rede social, eles, se eu marcar um café, eles vêm, mas o ancião eu estou tendo, inclusive eu tenho uma experiência muito, muito linda. Eu tive com um ancião em Araruama, tirei uma foto com ele, a foto tá lá bonita. Aquele dia eu acho que eu não tirei foto com o jovem, não, eu tirei foto com ele.
Passou-se um período curto, chegou para mim que Deus chamou para a glória. Eu louvei a Deus, que Deus me deu a dádiva de ter aquela foto, de estar ali, de ter conversado pouco, mas ter conversado com aquele ancião. E eu me lembro que a palavra que eu falei para ele é a palavra que eu falo para todos os anciãos. Eu falo assim, olha, nós colocamos até um medo. Eu falo assim, porque nós somos diferentes. Nós temos um jeito meio diferente. Mas nós temos um coração voltado para Deus. E queremos fazer a vontade de Deus. Vamos errar, vamos, mas não deixa a gente errar. Se vê, chama. Fala assim, menino, vem aqui, calma um pouco. Calma, sei que você quer acertar. Mas peraí, eu posso te ajudar se você diminuir essa força aqui e orar um pouco mais. Esse conselho vai tirar a gente literalmente de algo que a gente estava buscando fazer certo. Perfeito. A gente estava buscando fazer certo, a gente quer acertar. Só que um conselho como esse vai falar assim, vai conhecer um pouquinho mais a Deus e confiar um pouco mais nele. Que aquilo que você estava querendo usar com a sua força, a sua fé vai fazer com que o seu Deus faça essa parte de você. Você vai descansar, porque você vai usar essa força para uma outra jornada. Perfeito. E aí eu lembro que ele deu um sorriso para mim, aí eu peguei, dei um abraço. E é o que eu tenho buscado fazer, esse papel. Hoje aqui é um papel como esse, trazer o Senhor para que a juventude possa ter essa voz profética, que já está o nosso bispo no Conjadem, no Mundial que teve agora em Seropédica, que ele falou isso sobre a nossa geração. E ele falou assim como nós fomos bem-sucedidos na nossa geração, vocês também serão. Então isso para nós dá a convicção de que permaneça na árvore. Positivo. Porque ela vai dar fruta. Isso mesmo. Né? Agora, pastor, eu vou falar com o povo aqui do chat, mas deixa eu fazer mais uma pergunta. Eu sei que estou aqui pipocando. Nos bastidores, nós estávamos já conversando sobre a pandemia. A pandemia. E nós trouxemos um tema para essa conversa de podcast como pastorear no século presente. Vivemos algo que abalou o mundo. E nós, como igreja, estávamos nesse mundo abalado. Um povo fervoroso, um povo que ama o evangelho, mas só que as portas nossas fechou-se. E aí nós tivemos que viver uma novidade. Como foi? O senhor falou para mim nos bastidores, mas o senhor pode ficar um pouco mais à vontade. Como foi enfrentar a pandemia pastoreando? Um divisor de águas, né? Nós vivemos 2 momentos na nossa vida. Porque o pastor é aquele que tem que viver na íntegra as emoções e viver também as lutas que vão surgir na vida dele. Porque senão ele não tem história, não tem histórico. Quando veio a pandemia, Deus trabalhou no nosso coração para dar uma mudada. A igreja vinha se arrastando naquela época. Eram muitas mensagens copiadas, eram muitos pregadores de momento, se vai descendo do potencial que ele tinha para poder aparecer. E quando veio a pandemia, esses pregadores de momento, eles desapareceram, porque eles tinham a criatividade para subir no púlpito e para pregar, mas nunca tiveram a criatividade de enfrentar um problema de fato. E aí Deus começou a selecionar pessoas para esse momento, para viver o tempo da pandemia, uma nova história, um novo momento. Eu tomei um choque quando o meu pastor presidente diz: fecha as igrejas. É a ordem da vigilância sanitária. A Anvisa determinou. Meu Deus. E vinha aqueles comunicados e eu ficava pensando, porque eu sou um homem de ação. Eu sou um homem, não sou um homem de parar. Eu fui militar. Eu nunca ouvi o toque de recuar na minha vida. Eu nunca vi um fuzileiro naval tocando recuar. Eu aprendi, segue em frente.
a atacar. E eu ficava buscando, naquele momento, uma alternativa. O que eu vou fazer para o evangelho não parar? Porque o evangelho só para se a gente quiser. A estratégia de trabalhar no evangelho, quem dá é Cristo. Por que Cristo chamou Saulo? Porque ele sabia que quem tinha sido escolhido, o Matias, não daria certo para fazer o que Paulo ia fazer. Matias não iria na Grécia, Matias não chegaria no Areópago lá e apresentaria o Deus desconhecido para mostrar Jesus. Matias não faria isso. Então, são os momentos que faz o pastor. São os momentos de dificuldade que vão surgindo aqueles homens escolhidos de Deus. E eu ficava, naquele momento, buscando dentro da igreja sozinho alternativa, aonde criou-se no meu coração, e claro, movido pelo Espírito Santo, de fazer o culto online, e eu posso dizer que eu fui um dos primeiros, se não fui o primeiro a fazer isso. Eu comecei, a minha esposa, com a câmera do meu celular, o Edinho do lado, e eu começava a pregar o evangelho para 300 cadeiras vazias na igreja. E aquilo foi me dando ousadia no espírito, porque eu sabia que não estava pregando para os irmãos presentes, mas a minha voz estava ecoando para muitos lugares. Chegou na Espanha, chegou em Portugal, chegou na Suíça. E depois veio um casal maravilhoso, está assistindo aí a diaconisa Emiliana com o Marquinho, eu chamo de Marcote. Deus tocou no coração deles, vieram com uma guitarra e ela com a voz, e o culto estava sendo feito. E ali houve um momento de explosão da igreja do medo. E aí eu me fiz lembrar da igreja primitiva, que quando Paulo estava preso para ser morto por Herodes, a igreja que estava orando na casa do medo, ela fazia contínua oração. Ela sabia que tinha um problema, mas que o líder dele estava preso. Era um problema, era uma luta contra Herodes. Mas era o posicionamento da igreja, de não aceitar o momento e de fazer contínua oração. E eu me vi naquele momento, aquela igreja do medo. O problema estava ali, o Covid estava ali, mas eu precisava sair da minha zona de conforto para agredir o momento e alcançar aquilo que Deus queria. E Deus fez pessoas se converter, o povo começou a amar, e quando o povo começou a amar, Deus foi diminuindo o Covid, porque já era tempo de voltar ao povo para a igreja, porque o tempo da escassez tinha terminado. E aí eu passei por esse tempo e fiquei mais forte. Sabe, eu fiz muita cerimônia fúnebre dentro do cemitério escondido. O pastor ele tem que ter intimidade até com o coveiro. E eu não vou dizer qual foi o cemitério, né? Claro. Não sou maluco. E eles fechavam a porta e porque o carro fúnebre entrava dentro do cemitério para poder deixar o corpo. E eu nunca deixei uma família de Baixo Grande ou de qualquer um que me chamasse sem chorar os seus mortos e ouvir uma palavra de Deus no momento. Então a gente tem que reaprender. Na verdade, a gente tem que buscar alternativa de onde você não espera. Eu saí muito mais forte do Covid. Eu tive o Covid, depois que o Covid estava indo embora, eu fiquei muito mal. Eu lembro, concluindo essa pergunta sua, que eu estava no hospital e a minha saturação começou a pipocar. A médica falou, se cuida, porque senão você vai ser entubado. Começou a baixar muito rápido. Eu só lembro de ter levantado a minha mão, muito ruim, apresentei a minha vida a Deus e falei, Senhor, se tu tem projeto na minha vida, muda a minha saturação. Em nome de Jesus, eu estou falando para você que é um homem de Jesus, esse povo que está nos assistindo. A saturação na mesma hora voltou ao normal. Aleluia. E eu fui para casa naquele mesmo dia.
porque eu aprendi a não ter medo do Covid. Eu sei que ele era, de fato, estava lá. Algo que estava para ceifar muitas vidas. E o processo do Covid ainda ceifa muitas vidas. E eu não quero nem entrar nesse mérito, sim. porque eu acho que não é o momento. Sim. Eu não vou entrar nesse mérito do que criaram para isso. Mas eu posso dizer que eu saí um pastor melhor. Um pastor mais crente. Com tudo aquilo que eu vi, com as mortes, com os sepultamentos que eu fiz, eu saí mais forte e crendo mais ainda no poder de Deus. E acreditando que quando a minha saturação voltou ao normal, é que Deus tinha obra com a minha vida ainda. A gente às vezes precisa testar. E esses testes têm que dar positivo, que é o teste da vida, quando Deus nos chama para uma grande obra. Vou falar como quem está na ponta de auxiliar de pastores. Porque a nossa função, estava conversando com o primo do senhor, o Renan, né? É auxiliar os pastores no que toca o rebanho para o céu. O céu. Nós, líderes, preocupação nossa, alinhar a nossa visão com a visão do pastor. Primeira coisa. Não se trabalha o líder, ele não se trabalha na contramão da visão do pastor. É por isso que aqueles que se aproximam de mim conversando sobre liderança de jovem, uma das primeiras conversas e pontos que eu coloco é: qual é a visão do seu pastor? E quando você se apresenta ou o pastor te chama para o compromisso, é uma pergunta fundamental que se faz: pastor, qual é a visão do senhor na minha chegada? Para onde o senhor quer que eu conduza? O que o senhor quer que eu faça? Me dá um norte. Eu preciso entender. Outra coisa que eu busco trazer para a minha vida, devido ao que a gente anda vivendo, é muita dinâmica mesmo. Inclusive eu saí escondido da minha filhinha de 1 ano e 4 meses. A minha esposa sai por lá, que se ela ver você saído... Não vai sair, ou então vai querer vir junto. E aí, uma coisa que eu tenho buscado para minha vida: não perder o culto de ensino da minha igreja. Por que, Lucas, você está falando isso com relação ao tema de pastorear no século presente? Se eu sou líder, e se eu sou obreiro, e se tem um pastor na minha igreja, e há um culto de ensino, e o microfone está na mão dele, eu tenho que estar ali, mãe. Tem que estar ali ouvindo detalhe por detalhe do que o meu pastor... Manda um abraço, pastor Prebito Renato, homem de Deus. Homem de Deus. Aí sexta-feira, quando ele traz, eu fico ali, pastor, babando, anotando. Porque além de ser a palavra de Deus me alimentando pelo homem de Deus, que foi pro joelho orar, trabalha, ainda foi, reservou, buscou de Deus para trazer uma... Eu não vou estar ali pegando aquele óleo fresco? Eu estou ali ouvindo a palavra de Deus por meio do meu pastor, mas pegando a visão. Isso aí. Pegando a visão. Isso é querer crescimento. Isso é buscar crescimento. Porque entendendo que o que o senhor falou, como é que eu vou combater? Como é que eu vou combater um falso sem saber o que é a verdade? É a verdade que vai dizer para mim que aquilo que está sendo dado é falso. E uma coisa que o senhor falou também que para a minha vida é muito importante é justamente a questão dos pregadores para o tempo presente. Sou apaixonado por pregação, hein? Eu sou apaixonado, gosto. Só que eu só consigo glorificar quando eu entendo. Ah, irmão, olha, quem foi no culto comigo é aquela coisa. Tô ali, irmão. É dinâmica, eu tô no culto jovem. Eles estão ali comigo, ali eu tô com eles. A palavra veio. Estamos ouvindo ela, né? Tá sendo apresentada para nós, é o alimento fresco. Mas peraí, que cheiro é esse? É isso aí. Peraí, que cheiro é esse? Como é que tá?
Então, fica para nós aqui, através da palavra do Senhor, justamente a gente ter esse achego aos nossos pastores, ouvindo eles, sendo guiado por eles. Esse dia o pastor Renato falou algo, meu pastor, que eu guardei. Ele falou assim, olha, pai, além do ovelha hoje ter o pastor da igreja, ele também tem o pastor dele predileto da internet. E a gente estava até conversando, verdade, e a gente estava conversando até sobre isso nos bastidores também. Que eu falei pro senhor, eu fico feliz do senhor se posicionar, porque o senhor está levando para a internet o que o senhor já faz no público, no púlpito. Então as ovelhas do senhor, quando vê uma postagem, fala, esse é o meu pastor. Esse é o meu pastor. Ele vai compartilhar porque ele sabe que aquilo ali é um ensino genuíno, é um ensino que vem dali. Só que quando você não tem o seu pastor, você vai buscar algo próximo. Só o fato de buscar algo próximo já não é mais o genuíno. É verdade, já fugiu. Né? Já fugiu. Então hoje nós estamos vendo uma sede, é algo até que eu gostaria de ter conversado com o senhor. O senhor também tem notado isso, uma sede, por mais que as pessoas estão assim, muito online, a gente reconhece, mas também tem uma sede pela palavra. Estão buscando. Tem os que estão fazendo errado, que a gente sabe qual é a verdade. Mas a sede está notória, pastor. O senhor também está conseguindo? Sim. Infelizmente, se deu tanto problema, alguns pregadores, que ao invés de lançar a rede, trouxe a sujeira para a praia, que muitas pessoas estão querendo mais e mais. Você se alimenta, você tem a sua comida. Se você pegar aquela comida e você colocar uma garfada na sua boca, não vai te alimentar. Você está entendendo? Legal. Porque você vai precisar de colocar uma quantidade maior que caiba no seu estômago, porque ali vai produzir as proteínas para o corpo. Cada órgão depende da sua comida. E muita gente colocou coisas estragadas. E isso gerou no coração, na vontade do crente, o crente de verdade, de ter sede pela palavra. Hoje, e eu não vou citar nome de alguns, a gente não está aqui para isso, mas, infelizmente, muita gente que poderia ser boa produziu mau alimento. Tem muita gente desviada. Porque ao invés de se alimentar de coisa boa, se alimentou de um subproduto dado por pessoas que não tinham qualificação e nem tampouco tinha satisfação de gerar nessa vida algo que pudesse nutrir a vida dele. Aí foi servido alimento podre, e por muito tempo. Era muita revelação, era muita visão. E isso encheu a igreja de pessoas que não davam a mínima para a palavra. E isso foi gerando em nós que gostamos o desejo de querer mais, de querer mais, de querer mais, e nunca está saciado. É como um funil, que você bota a água na parte de cima que é larga e vai ficar estreito, mas para descer, e a quantidade que entra no funil largo vai passar na parte estreita. E você quer mais. Então isso está gerando, nessa geração nossa, e a sua, que vai me substituir, e já está me substituindo, esse desejo, porque é a fonte inesgotável que a gente fala e que a Bíblia fala, né? Que Jesus ele se coloca como a fonte inesgotável. Né? Você imagina uma mulher samaritana, pecadora, está ali ao meio-dia, porque ela não pode ir outro dia, porque o meio-dia é o horário que ninguém ia, para não ter contato, ninguém vê-la, e buscar água e ter encontro com Jesus. Fonte inesgotável. Aonde é rejeitada por muitos, mas Jesus vai chegar na hora dela. Então é esse momento que nós estamos vivendo, porque Deus está preenchendo no nosso coração esse desejo, porque vocês serão os pregadores de amanhã. Vocês vão pregar no tempo da igreja perseguida.
As pessoas não percebem, nós já estamos sendo perseguidos. Verdade. E algumas pessoas ficam temerosas. Eu estou glorificando a Deus. Eu cheguei nesse tempo, rapaz. E vocês é que darão continuidade. Eu não sei quando vai ser a volta de Cristo. Também acredito que não seja hoje nem amanhã. Pode ser. Mas nós estamos vivendo o princípio das dores. A gente está começando, iniciando. E para isso que Deus está dando essa sede para vocês. E eu vou dizer uma coisa para você. Beba. Beba dessa água. Porque quanto mais sede você tiver, você vai renovar com a própria água. É a água que renova. É a água que mata a sede. Se você tiver com sede e você beber um refrigerante, 2 minutos depois, o açúcar que tem no refrigerante vai produzir em você um desejo de bebê-lo novamente. Mas quando você toma água, você sacia a água, você vai sentir a sede lá na frente. Porque a água é aquilo que preenche o que você precisa. É a fonte inesgotável, que não só da fonte que a gente recebe, e nos tornamos também essa fonte receptora para receber essa coisa maravilhosa que é a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.